Olá pessoal, chegamos ao nosso 10º episódio já de Hair and More. Nesse episódio nós vamos falar do medicamento mais eficaz para tratamento da calvície androgenética, a finasterida, e abordar um tema polêmico que são os famigerados efeitos colaterais que esse remédio pode causar. Vamos conhecer também o remédio mais avançado para uma segunda fase no tratamento da calvície. Fiquem aqui com a gente. Olha esse caso, Paulinho, de um paciente que nos procurou, voltou 10 anos depois, sem tratamento clínico nenhum. Bom, então agora a gente, depois desses casos, vai mostrar para vocês pacientes que fizeram o transplante, usaram a finasterida e pararam. São pacientes que fizeram o transplante, fizeram o tratamento clínico, que não é só a finasterida. Um ano depois, a foto do meio é um ano depois, com o tratamento e finasterida e tratamento clínico, tá certo? E aqui E depois ele parou, deixou de tomar. Você veja o que aconteceu aí, Paulinho. Ele perdeu o cabelo que existia. Sim. E o transplante afinou. Então ele perdeu dos dois lados. Sim. Ele está com o transplante aí, mas mais fino. Mas é impressionante o afinamento do cabelo. Mas além do afinamento, o refino do trabalho de vocês. Então são casos que a gente poderia levar da situação 2 para 3, do meio para o canto, a gente poderia demorar 10 anos, 15 anos, mas o paciente faz uma interrupção do tratamento clínico. Né? E a gente vai falar disso por quê? Veja bem, antes, depois, para o tratamento clínico. Olha aqui, antes, depois... Ou seja, a importância do tratamento clínico é gigante. A finasterida, além do transplante, é o maior aliado do calvo com calvície androgenética. Exatamente. Sim, a finasterida é a estrela do filme. Nós vamos ter outros coadjuvantes, é o Tom Cruise. Então, se você tirar, você tem lá Missão Impossível. Você tirou o Tom Cruise e acabou a Missão Impossível, mas os coadjuvantes podem ser trocados. Então, a finasterida e a dudasterida são os coadjuvantes, é o Brad Pitt e o Tom Cruise. As outras são coadjuvantes, mas a principal é ela. Eu sempre prefiro, Paulinho, é importante isso, é minha conduta pessoal, isolá-la para saber o efeito dela. Por exemplo, você tem lá, voltamos na nossa floresta, e eu quero jogar um adubo, eu quero vender o adubo para você. Então eu te dou 3 adubos. Nós voltamos um ano depois, suas árvores estão mais grossas. Qual adubo que funcionou? Não sabe. Ninguém vai saber. Então eu prefiro isolá-la, jogar o adubo 1, que é o mais eficiente, que é a finasterida, medir calibre, porque hoje em dia a gente tem como medir, não é mais empírico. Então, além da gente ver como funcionou e em que lugar a finasterida funcionou, a gente consegue provar para aquele paciente que ela funcionou. Sim. E aí a gente vai jogando os coadjuvantes, que são, de novo, minoxidil, mesoterapia, microagulhamento. Existem outros coadjuvantes, mas ela sempre continuará sendo o ator principal. E quando essa atriz principal, chamada finasterida, sair do filme das nossas vidas, acabou, já era? Quando a finasterida parar de funcionar, hoje nós já temos a dutasterida. A dutasterida é um upgrade da finasterida, bem como as terapias coadjuvantes. Tudo isso vai ajudar a retardar ainda mais a sua calvície. Mas apenas após a gente ver que a ação da finasterida não está mais funcionando, é que a gente vai entrar com a dutasterida, que vai prolongar um pouco mais. Até agora é isso que a gente tem em mãos. Entendi, é um jogador mais forte. Exatamente. Então a gente tem a finasterida e tem esse outro medicamento, essa outra atriz mais forte que é a dudasterida, que ela entra para reforçar o elenco. Não, a dutasterida Dutasterida é um upgrade da finasterida, relativamente novo, tá? Ela bloqueia a enzima 6-alfa-redutase. Ela é um upgrade da finasterida. Ela deve ser utilizada quando a finasterida não está mais funcionando para o paciente. A finasterida bloqueava o 5-alfa-redutase. Então, quando a finasterida começa a perder o seu efeito, a gente entra com a dudasterida para retardar um pouco mais a calvície. Então vamos lá, Tony, ao que muita gente pergunta e quer saber. Mais uma pergunta cabeluda. Boa tarde, doutor. Tudo bem, Paulinho? Doutor, é verdade que a finasterida causa impotência sexual? E por que tem essa fama? Olha, Marcelo, essa realmente é uma pergunta cabeluda, né, Tony? E frequente, reincidente. Olha, Marcelo, essa é a pergunta mais frequente. Muito se fala sobre as reações adversas da finasterida e, entre elas, sem dúvida nenhuma, a mais temida é da esfera sexual, a redução da libido, não da potência sexual. Então vamos tirar esse problema de uma vez por todas. A finasterida é uma droga muito segura e em uma percentual muito pequeno dos pacientes, menos de 2%, ela pode causar uma pequena diminuição temporária da libido. E isso está lá na bula, ou seja, no desejo sexual. Porém, esse percentual é potencializado em muito
pela forma psicossomática, quando o paciente lê a bula, ouve amigos, acha que isso pode ocorrer com ele. Porém, mesmo que isso ocorra, é totalmente reversível em 100% dos casos. Basta o paciente parar de tomar o medicamento, que em uma semana esse efeito será cessado. Então é importante, a finasterida existe, Paulinho, na dosagem 1 e 5 miligramas. A finasterida foi desenvolvida na dose de 5% para tratamento do câncer benigno da próstata. Foi assim que ela foi descoberta. E foram baixando a dosagem, 4. E descobriu-se que esses pacientes que tratavam o câncer da próstata estavam ficando com o cabelo mais grosso, mais cabelo. Achamos aqui uma coisa espetacular. E aí foram diminuindo a dose, 4, 3, 2, 1, até chegar no 1, que é a dose que atinge o cabelo com mínimo de efeito colateral. Então que fique claro que a finasterida para tratamento e prevenção da alopecia androgenética é utilizada na concentração de 1 miligrama, ou seja, 5 vezes menor. Portanto, ela não causa tais efeitos indesejáveis que tanto se fala. Que ótimo, não é? Porque eu a tomo, deve ter aí pelo menos uns 15 anos. Mas tá tudo bem, tá, pessoal? Tá tudo certo, tudo conforme a natureza manda. As pessoas perguntam, Paulinho, se isso é efeito placebo. Isso é exatamente o contrário. O que é um efeito placebo? Efeito placebo engana as pessoas. Efeito placebo, eu estou viajando com você e você reclamando daqui até o Rio de dor de cabeça intensa. E eu falar, pô, Paulinho, eu tenho aqui um remédio para dor de cabeça fenomenal aqui no meu porta-luva, que coincidência, e é um antibiótico, não tem nada a ver com a dor de cabeça. Sim. E eu dou para você. Sabe quantos por cento das pessoas vão ter melhora da dor de cabeça? 60 a 70%. Isso é efeito placebo, é efeito benéfico de algo que você acredita. A finasterida é o contrário, é o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? É você estar assistindo um documentário da NetGeo sobre a cobra coral e você está lá em Fernando de Noronha e é picado por uma cobra coral falsa. E você imediatamente tem tudo aquilo que você acabou de assistir no History Channel no dia anterior. Entendi. Tá certo? Então, por exemplo, William Bonner toma 5 comprimidos de Dormonide e morre. E falece, porque ele não estava conseguindo dormir, em vez de tomar 1, ele tomou 5. E no outro dia sai, William Bonner morre por conta do Dormonide. E ninguém mais toma tremendo de medo. Entendi. Então, isso é um efeito ruim sobre um pequeno percentual do que aquele remédio causa, como efeito colateral. E foi potencializado muito, Paulinho, porque o Brasil, olha, é uma das idiosincrasias. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde não se precisa de receita para comprar finasterida. Então, o que acontecia? O jovem chegava na clínica, numa clínica de um médico, finasterida. O cabelo dele engrossava, ele encontrava um amigo na academia. Pô, o que aconteceu, fulano? Puta, fui no médico que me deu finasterida. Puta, vou nele. Não precisa ir. Não precisa ir nele porque não precisa de receita. Você não precisa de receita. Vai lá e compra finasterida, mas não falava 1 miligrama. Aí o indivíduo, amigo dele, chegava na farmácia, chegue na farmácia e fale, me dê uma caixa de finasterida. Você vai ver que vão tentar empurrar para você o de 5. Por quê? Porque você não disse a dose, porque ele é mais caro. E o cara ganha comissão. Então ele diz 1 ou 5. Ele não me falou, dá logo de 5. Que é mais forte. E o de 5 vai causar os famigerados efeitos colaterais, porque ele é 5 vezes mais forte. Claro. E aí vem uma pergunta, mas ele é mais eficaz? Não é. A partir de 1 miligrama, 2 miligramas, já se sabe, 3, 4 e 5, que não tem maior eficácia do que o de 1. Perfeito. Tá certo? Então eu faço uso diário, como já disse, nunca tive nada. Amém. Então é isso. Deixa eu ver se eu consigo explicar tudo isso de uma forma mais coloquial e sucinta. O transplante é a plantação, o adubo é a finasterida, ou a dudasterida, ou o minoxidil, ou a combinação de todos eles em devidas proporções. Exatamente. Deixe-me fazer uma outra analogia para você não ficar tirando sarro com a floresta. Tá bom? Meu Deus. Você tem um dinheiro limitado para gastar durante toda a sua vida. Ninguém pode dar um centavo, R$1 para você. Você faz um saque, o estritamente necessário para suas necessidades do agora, e guarda o resto. A finasterida será o seu contador, vai fazer com que esse dinheiro que você sacou demore mais tempo para ser gasto. Pegou o pessoal aí de exatas, essa informação, essa analogia serve mais. O de biológicas fica ali com as árvores e o pessoal de manutenção fica com a da piscina. Beleza? Então, antes de cair em pegadinhas ou em clínicas de competência duvidosa, procure um especialista na área e nunca se automedique. Agora, chegamos ao nosso momento... Saiu na mídia. Saiu na mídia. O nosso quadro que fala a respeito do que dizem por aí na mídia.
Agora a gente vai falar sobre o cantor Robbie Williams. Tá ligado, né? Sim, Gosta do som? adoro ele, curto o som dele. E que em recente postagem, na sua rede, na rede social dele, da esposa própria dele, rede. ele afirmou que desistiu de lutar contra a calvície. E que apesar de já ter feito um transplante ou 2 e todos os tratamentos caros disponíveis, o cabelo dele continua afinando e parecendo de bebê. Vamos ver um trecho do vídeo, Paulinho? Vamos lá? Bota na tela. Thin on top. So I bought some hair. There's hair you in here. bought- I don't even know if it's going to be the right I colour. don't think it's hair. I think it's powder. Well, it's powder, but it's going to be hair. So I'm getting Okay. thin on top. You ready for this? Yeah, I'm curious to see how this is going to turn out. Wish me luck. You can see it in my face. It's a real big place. Uou! Optou em raspar e pronto. É uma solução. Cara, né? Boa pinta. Eu acho que também é isso. Depende de como você se sente bem, de quanto isso afeta a sua autoestima. O que poderia ser feito no caso dele, Tony? O que eu enxergo aí, Paulinho, com o meu olho clínico, tá? Ele está bem com a sua autoimagem, é o mais importante, é o que você falou. Sim. Está bem com o cabelo raspado, ok. Mas provavelmente ele procurou uma clínica e um médico que venderam a ele a famosa fórmula mágica, que são choquinhos, intervenções, lasers, etc. Nós vamos bater nisso, gente, porque infelizmente é verdade. Você vai no médico, o médico te dá uma receita de finasterida e manda você voltar dali 6 meses. Melhorou, 6 meses de novo. Então esse médico ganhou o quê? 2 consultas durante 1 ano. Então ele empurra em você tratamentos que realmente, quando bem indicados, são eficazes. Sim. Mas naquele momento não. E vendem um pacote. Provavelmente ele não deve ter tomado finasterida ou dudasterida. Pelo afinamento que a gente vê aqui nas fotos dele, a gente vê que ele não tomou os medicamentos que eram mais importantes. E um por causa cara com dele. tempo, né, curto. Exatamente. Deve ali estar sempre viajando num show, em outro. E você vê como, né, houve esse afinamento drástico. Mas o importante é que ele e a esposa tão felizes fizeram ali a sua própria... Como é que é? Seu próprio visagismo. Visagismo. Então, se ele tivesse tomado, teria evitado. Eu acho que teria retardado. Perfeito. Esse afinamento fatalmente um dia iria acontecer, mas muito mais para frente. É essa a importância do acompanhamento clínico além do transplante. E falando em transplante, a gente vai dar um aperitivo do que vamos mostrar no próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai mostrar tudo sobre o transplante capilar. Nós vamos falar o que é o transplante capilar moderno, que mudou muito, e nós vamos mostrar uma cirurgia passo a passo. Eu acompanhei uma e olha, é muito interessante. Eu acho que vocês vão ficar também bastante impressionados. Eu acompanho do começo ao fim e eu digo que chega a ser emocionante, porque você vê uma pessoa podendo retomar a sua autoestima é sempre algo que mexe com a gente. Então, dessa vez, assistindo tudo de perto, tudo pelo que eu também passei, vocês vão acompanhar no próximo episódio a nossa epopeia diante de uma nova cirurgia. Foi legal que o Paulinho viu, ele passou para o paciente, ele conseguiu se ver de fora. Totalmente. Então ele viu exatamente como a cirurgia funciona passo a passo, foi um dia muito legal. Então nós mostramos desde a discussão da estratégia, o planejamento, o mapeamento, a extração, o controle de qualidade das unidades, realmente a cirurgia passo a passo. É incrível, eu tenho certeza que vai esclarecer muito a quem se interessa pelo transplante e a quem não, com certeza vai ser um conteúdo muito interessante. Então cola com a gente e não percam o próximo episódio de Hair and More. Bom, encerramos aqui esse episódio de Hair and More e no próximo episódio, o episódio de número 11, vamos saber como é o procedimento de uma cirurgia de transplante capilar passo a passo. Saber detalhadamente como é feita a cirurgia, quanto tempo dura, o pré-operatório, o pós-operatório e quantas pessoas estão envolvidas em todo o procedimento. Eu estive lá e vou mostrar tudo para vocês. Não percam o próximo episódio de Hair and More, a cirurgia FUE passo a passo. Esperamos vocês!